Você trabalha a vida inteira, 40, às vezes até 50 anos. Contribui todo mês com o INSS. Faz planos, imagina uma aposentadoria tranquila, um dinheirinho garantido no fim da vida. Mas aí, o tempo passa. E o que acontece? Você se aposenta e descobre que o tal dinheirinho mal paga os seus remédios, mal cobre o mercado. Isso quando você consegue se aposentar. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O sistema foi feito para você depender. Ele te faz acreditar que está tudo certo, que basta seguir as regras, pagar certinho, esperar sua vez. Mas no final, quem se aposenta com dignidade? A conta não fecha, nunca fechou. Apostar só no INSS é como entrar em um ônibus velho, com o motor quebrado, achando que ele vai te levar até a liberdade. Mas esse ônibus nunca saiu do lugar. E quem continua nele acaba no mesmo ponto de sempre. Dependência, aperto e frustração. Agora me diz, e se você pegasse aquele mesmo valor mínimo que contribui hoje, tipo os R$ 113,85, se usasse para construir sua própria aposentadoria, investindo de forma inteligente todo mês, sem depender do governo, sem depender de sorte, sem depender de ninguém. Hoje, neste vídeo, você vai ver o que acontece quando você troca dependência por estratégia. E com até R$ 20 por mês, dá para começar a mudar o seu futuro, sem mágica, sem promessa vazia. Só matemática, constância e inteligência. Agora, antes de te mostrar os números, deixa eu te contar o maior erro silencioso que milhões de brasileiros cometem, achando que estão fazendo o certo. Capítulo 1. O erro invisível. Confiar no INSS como plano principal de aposentadoria. Você não fez nada de errado, só seguiu o que te disseram. Trabalha direitinho, paga o INSS todo mês, e no fim da vida, vai ter sua aposentadoria garantida. Esse é o plano que foi vendido para milhões de brasileiros. A promessa era simples: contribui agora, receba depois. Mas o tempo passou e a conta não fecha mais. O salário mínimo sobe pouco, os preços sobem muito, e o valor da aposentadoria mal acompanha a inflação. Em 2025, o salário mínimo está em R$ 1.518. Agora pensa comigo, daqui a 35 anos, quanto será esse mínimo? 4 mil? Talvez 5 mil? Mesmo que o valor suba, o poder de compra vai continuar encolhendo. E o INSS? Será que vai acompanhar? É como se você estivesse economizando água com um balde de furo bem pequeno. Você acha que está enchendo, mas o que entra de um lado sai do outro. E ninguém te avisou que o balde estava furado. Agora, pensa no que acontece com milhões de brasileiros quando finalmente se aposentam. Depois de décadas contribuindo, descobrem que o valor não cobre nem o essencial. E aí começa a parte mais cruel: pedir ajuda para os filhos, contar com cesta básica, deixar de comprar um remédio porque o dinheiro não deu. Tudo isso depois de 35 anos de trabalho. Esse é um erro invisível: confiar que o sistema vai cuidar de você. Acreditar que o que funcionava no passado ainda funciona hoje. Mas o jogo mudou. E quem não enxergar isso agora vai pagar um preço alto depois. Agora que a verdade está na mesa, a pergunta que fica é: existe uma saída? Sim. E ela começa com algo que parece simples, mas tem um poder absurdo. O nome disso? Juros compostos. E eu vou te explicar isso agora, como se fosse para uma criança de 5 anos entender. Capítulo 2. O milagre dos juros compostos, explicado para uma criança de 5 anos. Imagina que você é uma criança de 5 anos, e eu te dou uma moeda hoje. Amanhã, essa moeda vira 2, depois 4, depois 8, e no fim de algumas semanas, você tem um pote cheio. Você olha aquele pote e pensa: mas eu só comecei com uma moeda. É assim que funciona o que chamam de juros compostos. É o crescimento sobre o crescimento. É como se o seu dinheiro tivesse filhos e esses filhos começassem a trabalhar para você. No começo, parece lento. Parece que nada está acontecendo. Mas depois de um tempo, a mágica começa. O crescimento vira exponencial. E aquilo que era pequeno vira um patrimônio de verdade. Agora, trazendo isso para o mundo do nosso amigo João. João tem 38 anos, 2 filhos, um salário apertado e mal sobra dinheiro no fim do mês. Ele acha que investir é coisa de rico, mas o que ele não percebe é que não é sobre quanto ele ganha. É sobre quanto tempo ele tem e sobre o que ele faz com o pouco que sobra. Investir todo mês é como treinar na academia ou fazer uma boa alimentação. Você não vê resultado em uma semana, mas com o tempo tudo muda. O corpo muda, a disposição muda, a vida muda. Com o dinheiro é igual.
Você planta hoje, parece que não cresce. Mas, quando você olha depois de alguns anos, ali está o seu futuro garantido. E a melhor parte? Você não precisa começar com muito, precisa começar com o que tem, com constância, com paciência, e deixar o tempo trabalhar por você. Agora que você entendeu o poder dos juros compostos, vem a pergunta que mais ouvimos. Mas quanto eu preciso investir para substituir o INSS? Será que com o mesmo valor da contribuição mínima já dá para começar? Capítulo 3. Quanto investir por mês para garantir uma aposentadoria melhor que o INSS? Hoje, a contribuição mínima mensal ao INSS é de R$ 113,85. E, em troca disso, o trabalhador espera receber, no futuro, pelo menos um salário mínimo. Em 2025, esse valor é de R$ 1.518. Agora, vamos fazer uma conta justa. Se alguém contribuir com R$ 113 por mês, por 35 anos, quanto essa pessoa terá acumulado ao todo? A resposta é simples, cerca de R$ 57 mil. Isso sem considerar nenhum rendimento, apenas o que foi contribuído. E mesmo assim, essa pessoa vai depender do governo para receber pouco mais de R$ 1.500 por mês. E se o sistema quebrar? E se os critérios mudarem? Agora vamos inverter o jogo. Vamos imaginar que essa mesma pessoa investisse os mesmos R$ 113 por mês por 35 anos com uma rentabilidade real, ou seja, já descontando a inflação, de, digamos, 0,5% ao mês. Sabe quanto ela teria ao final desse período? Mais de R$ 140 mil acumulados. E o mais importante, esse dinheiro é seu. Você pode sacar, usar, reinvestir. E melhor ainda, se esse valor estivesse aplicado em ativos que geram renda, como ações que pagam dividendos, fundos imobiliários ou renda fixa, você poderia gerar uma aposentadoria com liberdade real, sem pedir favor, sem depender do governo, sem esperar esmola. Agora pensa comigo, ao longo de 35 anos, você contribui com mais de R$ 40 mil, sem retorno garantido, esperando um salário mínimo. Ou você pode investir esse mesmo valor, ver ele se multiplicar e ainda ter a liberdade de decidir o que fazer com ele. O sistema não te conta isso, porque ele quer que você continue dependendo. Mas agora, você já sabe. Se você quer transformar tudo isso em um plano prático, com estrutura, ferramentas simples e um passo a passo claro para aplicar no seu dia a dia, eu criei um mini curso de organização financeira. E esse curso não é sobre investimentos, não é sobre ficar rico do nada. É sobre o básico de educação financeira que a escola não te ensinou. O essencial. O primeiro passo nesse degrau chamado liberdade financeira é para quem ganha dinheiro, mas sente que ele nunca sobra no fim do mês. Para quem quer entender de forma simples como organizar as contas, sair do modo sobrevivência e finalmente assumir o controle da própria vida financeira. Se você quer construir algo de verdade com consciência, constância e clareza, esse pode ser o ponto inicial de virada. Se fizer sentido para você, o link está no primeiro comentário fixado. Capítulo 4. R$ 20 por mês, quebrando o mito de que investir é coisa de rico. Tem gente que ouve tudo isso e ainda pensa, tá bom, Murilo, mas eu nem consigo investir R$ 113 por mês. E agora? E é aqui que mora o maior mito de todos, o mito de que investir é coisa de rico. A verdade é que, mesmo com apenas R$ 20 por mês, você já pode começar a construir o seu futuro. Sim, R$ 20. O preço de uma pizza pequena, ou de 2 idas ao delivery que você nem lembra depois. É pouco? É, mas é o começo. Vamos fazer uma simulação simples. Se você investir R$ 20 por mês durante 35 anos, com uma rentabilidade média real de 0,5% ao mês, sabe quanto você teria ao final desse período? Mais de R$ 24 mil acumulados. E aqui vai a verdade que ninguém te conta. Não, você não vai ficar milionário com isso. Mas esse dinheiro pode ser a diferença entre você terminar a vida pedindo cesta básica, ou tendo uma reserva para comprar seus remédios, ajudar os netos, ou simplesmente ter dignidade. Investir não é um bilhete premiado, não é raspadinha da sorte. É uma semente. Você planta hoje, cultiva com constância, e no futuro colhe liberdade. E o melhor, tem ação na bolsa que custa menos de R$ 10. Tem fundo imobiliário por R$ 30, R$ 35. Tem título público que você compra com R$ 30 no Tesouro Direto. Como, por exemplo, no momento deste vídeo, a Companhia de Saneamento do Paraná, custando R$ 7,
Companhia de Energia do Estado de Minas Gerais, custando R$15, ou a holding brasileira de investimentos, que tem o maior banco da América Latina, o Itaú, custando R$10 por ação. Quer mais exemplos? Observe esses fundos imobiliários. GGRC11, custando R$10, ou um dos mais famosos, o GARI11, custando R$8 por cota, ou ainda o MXRF11, custando menos de R$10 por cota. Repito que isso não é recomendação de investimento, mas é prova de que investir com pouco dinheiro é possível. Você não precisa esperar ter R$1.000 ou nem R$500 sobrando todo mês para começar. Você precisa de consciência. E principalmente precisa entender que ninguém vai fazer isso melhor do que você. Você é o dono do seu dinheiro. E se não for você a tomar as rédeas, o sistema vai continuar decidindo por você. Escreva nos comentários a palavra investidor, para eu saber se você chegou até essa parte do vídeo. Agora que você entendeu que dá para começar com pouco, vem uma pergunta importante. Mas onde é melhor investir? Só em ações? Só em fundo imobiliário? No próximo capítulo, eu vou explicar por que diversificar é essencial e como montar uma carteira simples, segura e eficiente. Capítulo 5. Por que diversificar? Ações, fundos imobiliários e renda fixa na prática. Se você vai plantar, não faz sentido colocar todas as sementes em um só lugar, certo? Porque se vier uma praga, uma chuva forte ou um período de seca, você perde tudo. Com o dinheiro, é a mesma coisa. Diversificar é espalhar o risco. É como montar uma equipe. Cada jogador tem uma função diferente. Uns trazem segurança, outros trazem rendimento, e outros te ajudam a crescer no longo prazo. Na prática, isso significa misturar 3 pilares fundamentais. Primeiro, a renda fixa. Ela é o seu colchão de segurança. É onde você protege seu dinheiro dos imprevistos, da inflação e dos sustos da vida. Tesouro IPCA, por exemplo, é um título que garante que o seu dinheiro vai crescer acima da inflação ao longo dos anos. É previsível, é estável e funciona como base da sua aposentadoria. Segundo, os fundos imobiliários. Eles são como imóveis que pagam aluguel, mas sem a dor de cabeça de ser proprietário. Você compra uma cota que pode custar R$30, R$40, R$50. E com isso, recebe uma parte dos aluguéis todos os meses. Isso se chama renda passiva. É dinheiro pingando na conta sem você precisar vender nada. E por fim, as ações que pagam dividendos. Essas são as empresas que repartem parte do lucro com você, só por ser sócio. Com o tempo, elas podem crescer, valorizar e ainda te pagar parte do resultado. São mais voláteis, sim, mas, no longo prazo, ajudam a multiplicar o seu patrimônio. Está começando a fazer sentido. Viu como é possível montar uma carteira com pouco dinheiro e com grande potencial de resultado? Você não precisa escolher um ou outro. Você pode combinar os 3, do seu jeito, no seu ritmo, com consciência. E aí sim, criar um sistema que funcione de verdade. Porque não se trata só de ganhar mais. Se trata de fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Agora que você entendeu a importância de diversificar, falta a cereja do bolo. Entender o que significa, de verdade, construir patrimônio. Porque, no fim das contas, liberdade financeira não é sobre quanto você ganha. É sobre quanto você consegue manter, multiplicar e controlar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 6. O que é construir patrimônio de verdade? Liberdade, controle e renda passiva. Muita gente ainda acha que patrimônio é o que sobra na conta, ou o que está guardado na poupança, ou em passivos que consomem renda. Mas construir patrimônio de verdade vai muito além disso. Patrimônio é tudo aquilo que cresce, gera renda e te dá liberdade. É o resultado daquilo que você acumulou, mês após mês, sem depender do governo, da empresa onde você trabalha ou de parentes para te socorrer. Quando você investe em ações que pagam dividendos, em fundos imobiliários ou em renda fixa de longo prazo, você está construindo uma base sólida, uma estrutura que, lá na frente, vai te sustentar, com ou sem INSS. E o melhor de tudo, esse patrimônio é seu. Você não precisa esperar uma aprovação, uma regra nova ou uma mudança de governo para acessar. Você pode sacar, usar, reinvestir. Você tem o controle. É diferente da aposentadoria tradicional. Porque ali, mesmo depois de 35 anos contribuindo, você ainda depende de decisões políticas, cortes de orçamento, reajustes mal feitos e reformas da Previdência. Com patrimônio próprio? Não.
Você é o dono do jogo. Você planta, você rega, você colhe. E quanto antes começar, melhor. Porque o tempo, nos investimentos, funciona como um parceiro silencioso. A cada ano, ele multiplica os resultados do que você fez no ano anterior. E, se você aumentar seus aportes ao longo do caminho, mesmo que seja um pouco por mês, os resultados se tornam exponenciais. Essa é a verdadeira liberdade. Não é ganhar na loteria. É saber que, mesmo que nada dê certo lá fora, você construiu algo sólido aqui dentro. E tudo começa com uma decisão: a de não depender mais do sistema, a de construir, com o que você tem hoje, a vida que você quer viver amanhã. Se você quiser ver todos os cálculos que a gente mostrou nesse vídeo, as simulações completas, os comparativos entre INSS e investimentos, eu deixei tudo explicado na carta complementar que está publicada lá no meu Substack. O nome da carta é INSS, ou Dividendos, o guia completo para planejar sua aposentadoria. O link está no primeiro comentário fixado. Agora preciso te alertar de um ponto que, sem ele, tudo pode ir por água abaixo. Porque não adianta saber tudo isso, se a sua mentalidade sobre o dinheiro ainda te sabota. Se mesmo com informação, você continua paralisado. No vídeo que está aparecendo agora na tela, eu te mostro como mudar sua relação com o dinheiro e criar uma mentalidade que te aproxima da liberdade e não da escassez. Clica agora e continue essa jornada comigo. Eu te vejo no próximo vídeo.